Muito boa noite a todos. Esse é o nosso 6º webinar do IBERC. Temos aqui hoje o Dr. Guilherme Heinig, o Dr. Gabriel Magadan, para tratar sobre um tema extremamente interessante, que são as novas tendências do nexo causal. Como é de praxe, apenas um recadinho rápido. Durante as exposições, os microfones de todos estarão desabilitados para que não haja nenhum tipo de interrupção ou interferência no áudio dos nossos expositores, mas é possível a utilização do chat escrito, que a plataforma Zoom disponibiliza. Então, se tiverem dúvidas, considerações, ou mesmo comentários sobre as explanações, deixem registrado por escrito, que ao final eu eventualmente farei a leitura e apresentarei dúvidas aos professores. Serão 25 minutos de exposição, mais 25 minutos de debates. Ao final, teremos tempo ainda para alguns questionamentos dos ouvintes. No final, quando for o momento, então, eu aviso que quem quiser se manifestar com a câmera ligada e o microfone, poderá fazê-lo, se dirigindo especificamente aos nossos expositores da noite. Mais uma vez, é uma satisfação tê-los aqui conosco. Muito obrigado, professor Guilherme, professor Gabriel. Sem maiores delongas, eu passo, então, a palavra para iniciarmos o webinar ao Dr. Guilherme Heinig. Boa noite a todos que nos acompanham pelo webinar. Meus cumprimentos ao IBERC, ao seu presidente, professor Nelson Rosenwald, a todos os associados. Um cumprimento também muito especial ao professor Gabriel Magadan, que escreveu uma das melhores obras que temos sobre o tema da causalidade. Eu escolhi um aspecto específico da causalidade para abordar, que é o tema, ou a teoria do escopo de proteção da norma. Embora não seja uma teoria nova, é uma teoria já antiga, para o Brasil, eu acredito que dá ainda para inserir na temática das novas tendências. Eu optei por dois objetivos básicos. O meu primeiro objetivo vai ser tentar explicar essa teoria. O segundo objetivo, investigar, ou pelo menos enfrentar, alguns aspectos relacionados à sua aplicabilidade ou não no ordenamento jurídico brasileiro. Mas antes de entrar nesses dois objetivos principais, eu quero relatar uma decisão muito importante da jurisprudência alemã sobre o tema, que é a decisão que inicia a aceitação da teoria do escopo da norma no direito alemão, e também contextualizar o problema da teoria do escopo da norma em relação à causalidade adequada, que é a teoria contra a qual se voltou a teoria do escopo de proteção da norma. Eu fiz aqui uma compartilhar a tela, né? Deixa eu ver se eu fiz certo aqui. Consegui compartilhar a tela? Isso. Fiz aqui não está dando muito certo, né? Opa! Eu fiz aqui só uma lista de alguns tópicos, os tópicos que eu vou abordar para todo mundo poder se situar. Então, primeiro eu falar do caso, depois uma síntese das críticas à teoria da causalidade adequada, e em seguida sobre a teoria do escopo de proteção da norma, alguns aspectos relacionados a essa teoria, e por fim, a questão da aplicabilidade. Como que eu cancelo aqui? Pronto. Bom, começando pelo caso. Esse caso é um caso que foi julgado pelo Tribunal Federal Alemão, o BGH, em 1958. É um caso bem simples. Cuidava-se de um acidente de trânsito, e esse acidente de trânsito envolveram duas pessoas, ambas foram feridas nesse acidente. E, em razão desse acidente, foi instaurado um procedimento penal contra o envolvido, que na verdade era o inocente. A pessoa envolvida, inocente, no caso, precisou contratar um advogado e incorreu em custos processuais, despesas processuais para sua defesa em litígio. Depois de declarada sua inocência no processo penal, ele ajuizou uma ação contra o verdadeiro responsável do acidente e o pedido foi julgado improcedente pela jurisprudência alemã. A decisão do Tribunal Federal Alemão baseou na teoria do escopo de proteção da norma e, desde então, o Tribunal Federal Alemão passou a aplicar essa teoria nos seus julgados. Basicamente, o Tribunal Federal Alemão afirmou que o responsável por um acidente de trânsito deve indenizar as lesões sofridas pela vítima, inclusive despesas de convalescimento e lucros cessantes,
além dos danos materiais ao veículo e eventual impossibilidade de utilização do bem durante o período necessário para sua reparação. Todavia, acabou concluindo, com base na teoria do escopo de proteção da norma, deixa eu compartilhar aqui a tela, acabou concluindo com um trecho que eu transcrevi para vocês, acabou concluindo, que o risco de se envolver num processo penal encontra-se no contexto de um risco genérico que afeta todo cidadão. O risco que recai sobre qualquer pessoa de ser criminalmente processada e, desta forma, precisar arcar com despesas de defesa não integra o risco que a lei pretende afastar ao colocar no parágrafo 8231 do BGB a inviolabilidade da saúde e da propriedade sob a sua proteção. Então, em síntese, o BGRA afastou a pretensão indenizatória da vítima inocente, alegando que a pretensão ela não se insere no escopo de proteção do parágrafo 8231 do BGB. Então, essa foi a primeira decisão em que o Tribunal Federal Alemão adotou a teoria do escopo de proteção da norma. Foi uma decisão criticada por parte da doutrina, independentemente do acerto ou não da crítica. A partir daí, a jurisprudência alemã começa a aplicar a teoria do escopo de proteção da norma juntamente com a teoria da causalidade adequada. Então, voltando aqui, passando para o ponto número 2. No ponto número 2, eu quero só fazer uma rápida síntese das críticas à teoria da causalidade adequada. Por que fazer uma síntese das críticas dos adeptos da teoria do escopo de proteção da norma quanto à teoria da causalidade adequada? Porque a teoria do escopo de proteção da norma, ela surge com uma contraposição à teoria da causalidade adequada. Não preciso, não devo explicar a teoria da causalidade aqui, até por uma questão de tempo. Em síntese, as críticas se restringem a dois aspectos. Um primeiro aspecto levantado pelos autores que criticaram a teoria da causalidade adequada seria que ela não restringe suficientemente a responsabilidade. Então, os adeptos da teoria do escopo de proteção da norma entendiam que a teoria da causalidade adequada não estava restringindo de forma satisfatória a responsabilidade civil no que diz respeito ao problema da causalidade. E uma outra crítica também relacionada a essa primeira seria o caráter muito complexo e abstrato da teoria da causalidade adequada. E esse caráter abstrato e complexo se deveria à teoria da causalidade adequada não considerar o fundamento jurídico concreto da responsabilidade no momento de decidir se determinada pretensão indenizatória deve ou não ser aceita. Essa era basicamente a crítica que os defensores da teoria do escopo de proteção da norma fizeram à teoria da causalidade adequada na época. Eles basicamente querem ou criticam a teoria da causalidade adequada por não considerar ou não levar em consideração o fundamento jurídico concreto da responsabilidade quando vão decidir sobre a aceitação ou não de uma determinada pretensão indenizatória. Na década de 1950, a jurisprudência alemã passou a oscilar muito em relação à teoria da causalidade adequada. Isso abriu flanco e, então, a teoria do escopo de proteção da norma consegue ingressar na jurisprudência alemã. E o que afirma a teoria do escopo de proteção da norma? Basicamente, essa teoria afirma o seguinte: o magistrado, quando diante de um problema de limitação da responsabilidade, deve indagar do escopo protetivo da norma jurídica violada e verificar, no caso concreto, se a lesão sofrida pela vítima se insere ou não no referido escopo protetivo. Então, essa seria a indagação que propõe a teoria do escopo de proteção da norma para os problemas de limitação da responsabilidade no âmbito do problema da causalidade. E essa indagação, ela pode ser feita ou deve ser feita de três formas. Deixa eu compartilhar a tela aqui mais uma vez. Por um aspecto material, um terceiro aspecto que seria um aspecto relativo aos riscos. Então, esses seriam os três aspectos da investigação do escopo de proteção da norma violada. Primeiro se indaga o aspecto pessoal, quem está protegido pela norma. Depois se indaga quais bens jurídicos são protegidos pela norma. E um terceiro aspecto, que é o relativo aos riscos, se indaga quais riscos estão abrangidos pela norma jurídica violada. Então, seriam esses os três aspectos. Deixa eu voltar aqui
para tela normal. Bom, eu vou tratar de cada um desses aspectos com exemplos. Então, em relação ao primeiro aspecto, a pessoa lesada se encontra ou não protegida pela norma jurídica violada. Um exemplo do Estado da Baviera, um caso concreto relacionado ao Estado da Baviera. O Estado da Baviera, ele realizava vistorias em teleféricos. Certa vez, o Estado da Baviera, ele realizou essa vistoria de forma negligente, e o teleférico, um determinado teleférico, caiu. A empresa operadora do teleférico ajuizou ação indenizatória por lucros cessantes, mas o tribunal decidiu que a vistoria ela era realizada exclusivamente no interesse dos usuários e não da empresa prestadora do serviço de transporte. Então, com base no critério da pessoa lesada, nesse primeiro aspecto da investigação, o escopo protetivo, o tribunal julgou improcedente a pretensão indenizatória da concessionária, porque essas vistorias não eram realizadas em benefício dessa concessionária, mas sim dos usuários do sistema de transporte. Em relação ao segundo aspecto, que são os bens jurídicos protegidos. Quais são os bens jurídicos protegidos pela norma jurídica violada? Eu vou citar o exemplo que o Fernando Noronha utiliza em sua obra para tratar da teoria do escopo de proteção da norma. O Fernando Noronha, ele cita a situação da omissão de socorro. Quem, sem ser responsável pelo acidente, omite socorro à vítima, responde pelo agravamento da condição de saúde da vítima, mas não deve responder por eventual furto sofrido pela vítima, pois a norma jurídica que impõe o dever de socorrer tutela a vida e a saúde, mas não a propriedade. Então, nós teríamos aqui um bem jurídico que não se insere no escopo protetivo da norma. Então, quem omite socorro sem ser o causador do acidente, responde por eventual agravamento da situação de saúde da vítima, responde por eventual morte da vítima, mas não responderia em caso de furto dos bens da vítima por algum criminoso que se valeu da sua condição de maior debilidade. Então, esse seria um exemplo relacionado ao segundo aspecto, que é a tutela material ou o escopo protetivo em relação aos bens jurídicos protegidos. E, por fim, um terceiro aspecto, que é o aspecto modal, relativo ao risco, que na prática é o mais frequente, é o que envolve um maior número de aplicação de casos. Na jurisprudência alemã, nós encontramos muitos casos, mas eu optei por me valer de um caso brasileiro para tentar explicar esse tipo de situação. Então, a pergunta que a teoria do escopo de proteção da norma coloca aqui é a seguinte: quais riscos visa a norma jurídica proteger e o risco concretizado encontra-se neste âmbito de proteção? Vou tentar usar um caso do STJ, uma situação que é frequente no STJ. O STJ, ele reconhece ser das concessionárias de transporte férreo um dever de tomar medidas para que cidadãos não se arrisquem a atravessar vias férreas. Então, existe um dever reconhecido pela jurisprudência do STJ de que as concessionárias tomem medidas como instalação de tapumes para que cidadãos, principalmente em regiões com adensamento populacional, não se arrisquem a atravessar as vias férreas. Mesmo quando uma vítima se arrisca e é atropelada por uma composição e se reconhece a culpa da vítima, o STJ não exclui a responsabilidade, ele mantém a responsabilidade e geralmente reduz o quanto indenizatório, mas a responsabilidade é mantida. Qual que é a explicação para isso? A explicação do STJ seria culpa concorrente. Eu acredito que a teoria do escopo da norma poderia oferecer uma outra explicação. A solução é a mesma, mas a explicação é a mesma. Nós podemos indagar do escopo de proteção do dever violado e, de forma genérica, esse dever reconhecido pela jurisprudência do STJ, ele visa a proteção de eventuais cidadãos que se arriscam, mesmo irracionalmente, a atravessar a via férrea. Portanto, esse seria o objetivo em relação ao risco dessa norma protetiva: proteger as potenciais vítimas de suas próprias decisões irracionais no que diz respeito à travessia dessas vias férreas. Todavia, em algumas situações muito pontuais e específicas, o próprio STJ afasta a responsabilidade. Então, há um caso bem interessante que o STJ já julgou, que diz respeito a uma vítima que dormia sobre o trilho. E ela foi atropelada pela composição e faleceu.
o STJ entendeu que a concessionária não deveria ser responsabilizada. A teoria do escopo de proteção da norma daria essa resposta para esse caso. O risco concretizado não se insere no escopo da norma jurídica violada. Por que não se insere no escopo da norma jurídica violada? Porque a norma jurídica violada, ela foi estabelecida, concretizada pela jurisprudência para tutela da travessia dessas vias férreas e não para tutelar eventual vítima que resolve dormir sobre os trilhos. Então, a gente poderia tentar dar uma resposta aqui com a teoria do escopo de proteção da norma. Tá? Então, esses seriam os 3 aspectos relacionados à investigação do escopo de proteção da norma, conforme nos apresenta a teoria alemã. E agora eu passo para o último ponto, que é a aplicabilidade da teoria do escopo da norma no direito brasileiro. Eu vou voltar aqui para a tela. Compartilhar mais uma vez 3 pontos com vocês. O primeiro ponto seria a compatibilidade da teoria do escopo de proteção da norma com o regime de cláusula geral. Essa teoria do escopo de proteção da norma, ela só é útil, a meu ver, na prévia existência de uma regra de conduta. Essa regra de conduta, ela pode ter sido positivada em lei ou mesmo concretizada e sedimentada pela jurisprudência. No exemplo do acidente em via férrea que eu acabei de mencionar, já havia uma regra reconhecida jurisprudencialmente, impondo às concessionárias o dever de cercear a vítima, de cercar as vias em proteção das potenciais vítimas. Para solucionar novos casos, os tribunais não precisam reformular essa regra, basta aplicá-las. Mas, eventualmente, os tribunais vão precisar fazer uma atualização do seu sentido, do seu escopo protetivo. Então, eles se valem aqui de uma regra jurídica pré-existente. Essa regra ela já havia sido positivada em lei ou concretizada, reconhecida pela jurisprudência. Qual é o problema específico da aplicação da teoria do escopo da norma em regimes que adotam cláusula geral de responsabilidade civil? O problema é o seguinte: muitas vezes, talvez na maioria das vezes, o juiz ele se depara com uma situação concreta na qual ele concretiza ele próprio uma norma jurídica. Ele concretiza a solução para o caso concreto. Ele se vale do dever geral de diligência e assim formula uma regra jurídica concreta de diligência para analisar a conduta do autor do dano. Nesse tipo de situação, a aplicação da teoria do escopo da norma é totalmente despicienda, desnecessária. Ela não faz sentido algum. Por que não faz sentido algum? Porque essa regra formulada concretamente para o julgamento daquele caso concreto, ela é formulada exatamente em vista do prejuízo que está em pauta para julgamento. Então, não se investiga o escopo de uma regra que está sendo formulada para aquele caso que está sendo julgado. A investigação do escopo protetivo só faz sentido quando já havia uma regra que passa a ser reaplicada, seja uma regra prevista em lei ou uma regra prevista ou reconhecida pela jurisprudência. Esse é o primeiro aspecto da aplicabilidade da teoria do escopo de proteção da norma no direito brasileiro. Como nós temos um regime de cláusula geral, nós temos que deixar muito claro que a aplicabilidade só vai servir naquela situação anterior, a situação em que nós já encontramos uma regra de conduta pré-formulada e específica, então tentamos investigar o escopo protetivo dessa norma. Então, a aplicabilidade aqui, ela não é total ao regime de cláusula geral. Um segundo aspecto dessa aplicabilidade da teoria do escopo da norma ao direito brasileiro diz respeito com a convivência com outros critérios e também ao seu objeto de incidência. São 2 aspectos de uma mesma moeda. E eu vou passar aqui para um outro slide. Não sei se eu consigo retirar. Acho que não atrapalha, né? Eu vou tentar explicar esse segundo aspecto com base nesse desenho. Nós temos aqui a violação da norma jurídica, da norma de conduta. Existe uma relação de causa e efeito com a chamada lesão primária. Eu já vou explicar com um exemplo concreto que seria essa lesão primária. E a incidência da investigação do escopo protetivo no que diz respeito à pessoa, bem jurídico e risco,
se relaciona exclusivamente a esse vínculo entre a violação da norma e a lesão primária. O que seria essa lesão primária? Um caso bem simples, muito frequente, de responsabilidade civil, na qual se aplicam as teorias da causalidade. Um acidente de trânsito, no qual a vítima ela sofre uma fratura na perna. Essa seria a lesão primária. Dessa lesão primária podem decorrer outras lesões que nós podemos chamar de consequente ou subsequentes. Por exemplo, a vítima é levada ao hospital, no hospital sofre uma cirurgia, é submetida a uma cirurgia, só que o médico comete um erro, e em razão desse erro a vítima falece. Essa seria uma lesão consequente, não uma lesão primária. Se nós estamos diante de uma lesão consequente, a relevância da investigação do escopo de proteção da norma é simplesmente nula. A investigação do escopo de proteção da norma só serve para esse primeiro vínculo, esse vínculo entre a violação da norma e a lesão primária. A gente poderia afirmar que a investigação do escopo protetivo ele se esgota na lesão primária. Depois disso, a teoria ela perde totalmente a sua aplicabilidade prática. Nós podemos aplicar para as lesões consequentes, subsequentes e a outros problemas de limitação da causalidade outras teorias, como a teoria da causalidade adequada, mas não a teoria do escopo de proteção da norma. Em outras palavras, o escopo de proteção da norma ele acaba atuando na fundamentação da responsabilidade civil e não propriamente na dimensão da sua extensão. Tá? Nesse vínculo entre a violação da norma de conduta e a lesão primária. Então, nós temos dois aspectos, deixa eu voltar para a tela aqui, dois aspectos relevantes em relação à aplicabilidade da teoria do escopo da norma no direito brasileiro, dois aspectos que indicam o seu âmbito de incidência, o primeiro exigindo uma norma jurídica de conduta pré-existente específica, e um segundo aspecto relacionado a esse vínculo entre a norma jurídica violada e a chamada lesão primária. É aí que nós temos alguma possibilidade de aplicação da teoria do escopo de proteção. Vou compartilhar a tela novamente. E voltar para o slide anterior. O último aspecto, ou último ponto que eu gostaria de mencionar, relacionado à aplicabilidade da teoria do escopo da norma, é a seguinte pergunta. A teoria do escopo da norma não representa um critério excessivamente restritivo? E, portanto, incompatível com o nosso regime jurídico? Eu quero fazer duas considerações. A primeira consideração é a seguinte. Na própria jurisprudência alemã, nós encontramos situações em que a teoria do escopo da norma é aplicada não para restringir a responsabilidade, mas sim para permitir a responsabilização em situações nas quais a teoria da causalidade teria levado a outra solução. Vou citar um caso muito conhecido na Alemanha, que é o caso que envolvia uma picareta. Então, eu vou chamar ele de caso da picareta. Uma determinada empresa realizava obras em uma via pública, era usada uma picareta, e a empresa ela não tomou o devido cuidado de cercar a área em que era realizada a obra com uma tela, e durante os trabalhos, um estilhaço atingiu o olho de um transeunte. Esse era o caso. Só que o detalhe do caso é o seguinte, esse estilhaço, ele não decorreu da rocha, ou da pedra, ou do cimento que estava sendo submetido aos golpes da picareta. Esse estilhaço saiu do próprio metal da picareta. E estudos técnicos chegaram à conclusão que isso era uma situação totalmente extraordinária, jamais relatada, e que, portanto, se trataria de uma consequência inadequada. Ou seja, pela teoria da causalidade adequada, a resposta, segundo o próprio julgado, seria não se deve responsabilizar. Mas o julgado não aplicou a teoria da causalidade adequada, responsabilizou a empresa, e a fundamentação ela pode se dar em termos da teoria do escopo de proteção da norma. A norma jurídica violada no caso, que impunha o dever de cercar a área com uma tela, ela visava a evitar com que transeuntes fossem afetados, atingidos em seus olhos
por estilhaços. E pouco importa se esses estilhaços provêm das pedras que são golpeadas, ou do cimento, ou do próprio metal da picareta. E a ocasião extremamente infeliz desse estilhaço ter saído exatamente do metal não inviabiliza a pretensão indenizatória da vítima no caso concreto, porque o dano ele se encontra dentro do escopo protetivo da norma. Nós temos alguns exemplos em que a teoria do escopo da norma acaba sendo menos restritiva do que outras teorias, embora a sua origem tenha uma relação com a falta de restritividade da teoria da causalidade adequada. E uma segunda e última consideração que eu gostaria de fazer em relação a esse possível critério excessivamente restritivo diz respeito a um problema de contextualização. Aceitar a teoria do escopo de proteção da norma não significa necessariamente adotar as mesmas soluções práticas da jurisprudência alemã. Por quê? Porque a teoria do escopo de proteção da norma propõe um programa de trabalho. Essa é uma expressão de um autor alemão. Ele diz que a teoria ela apresenta um programa de trabalho, um modo de raciocínio e não soluções concretas. Tá? Esse modo de raciocínio a gente sabe como funciona. Você deve investigar, primeiro, se a pessoa violada encontra-se no âmbito de proteção. Se o bem jurídico violado encontra-se dentre os bens jurídicos tutelados. Se o risco concretizado era o risco que a norma visava a proteger. Tá? Então, o que a teoria do escopo da norma oferece não são soluções concretas, mas sim essa espécie de programa de trabalho. E esse programa de trabalho, ele se baseia principalmente em algo que nós juristas estamos muito habituados a fazer, que é interpretar. É a interpretação da norma jurídica violada. E um dos principais critérios de interpretação é o critério sistemático. E quando você aplica o critério sistemático, você pode alterar totalmente uma solução concreta do direito alemão para uma solução no direito brasileiro. Por quê? Porque no direito alemão, nós encontramos um regime delitual que, em comparação ao nosso, é muito mais restritivo. Eu vou citar dois aspectos, que eu acho que já foi até objeto do webinar. O primeiro deles, que é o dano puramente patrimonial. Então, o direito alemão é extremamente restritivo no que diz respeito ao dano puramente patrimonial. E outro aspecto em que há muita restrição no direito alemão seria em relação às lesões a aspectos imateriais da personalidade. Então, são muito frequentes decisões de tribunais alemães nesse sentido. Não há responsabilização, por quê? Os danos puramente patrimoniais não encontram-se dentro do escopo de proteção da norma violada. Tá? No mesmo caso, no Brasil, em que não há essa espécie de restrição, talvez o CIA não é tão rígida ou tão forte como no Brasil, poderia ser julgado de forma diferente. Por quê? Porque você vai interpretar aquela norma jurídica específica com base em todo o sistema e com base nos valores do regime delitual em concreto. Então, eu não vejo esse risco de uma espécie de importação da teoria do escopo da norma. Por quê? Porque a teoria do escopo da norma, na verdade, não traz nada de extremamente novo. Traz para o problema da limitação da causalidade um raciocínio que é puramente jurídico, que é a interpretação e integração dos sentidos da norma jurídica violada, algo que a gente já está habituado a fazer. E um segundo aspecto, um dos critérios mais importantes da interpretação é o critério sistemático. E um caso concreto X no direito alemão pode ter uma solução A, e no direito brasileiro pode ter uma solução B. Isso vai depender muito, não só da norma jurídica concreta violada, como também do sistema ou dos valores do sistema como um todo. Tá? Então, essas são as minhas considerações em relação à teoria do escopo de proteção da norma. Eu não abordei aqui a teoria do escopo de proteção da norma em relação à responsabilidade pelo risco, nem em relação à responsabilidade contratual. Eu foquei na responsabilidade por ato ilícito, porque didaticamente é mais fácil.
que também é o seu ponto forte. É dentro da responsabilidade por ato ilícito que a responsabilidade, que o critério do escopo de proteção da norma conseguiu chegar à jurisprudência alemã. Então, eu agradeço muito a audiência de todos. Muito obrigado, professor Guilherme. Foi excelente. Vou passar a palavra ao professor Gabriel. Registro bem rapidamente que estão conosco a doutora Roberta Densa, o doutor Rafael Petef, também a doutora Aquila Pacheco. E esteve conosco até poucos minutos atrás o doutor Marcos Erhardt, nos prestigiando aqui nessa noite. Sem muitas delongas, então, com a palavra, doutor Gabriel. Bom, muito obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, poder participar junto com o Guilherme desse evento na internet, né? Uma experiência inédita para mim, muito interessante, principalmente pela interação que se pode fazer aqui com todos os colegas do IBERC, a quem, da mesma forma, eu saúdo e digo da minha satisfação de estar integrando também, a partir desse ano, esse grupo que é muito prolífico, que debate, que discute, e que tenho aprendido também, inclusive com as mensagens de WhatsApp constantes, que são também fruto de muita discussão e informação difundida entre os colegas. Gostaria de cumprimentar o colega Guilherme Heinig pela exposição enxuta, objetiva, muito clara a respeito desse tema, que é um tema bastante complexo. Eu tive a oportunidade de ler a tese dele, é um trabalho muito consistente, muito bem fundamentado, com as fontes do direito alemão, da experiência alemã. Eu acho que isso traz, de fato, para nós um acréscimo no debate da doutrina brasileira, porque eu, de fato, não vejo isso de um modo mais extensivo. O trabalho dele, para mim, é uma contribuição importante, principalmente porque ele trata da causalidade, que esse é um tema que me é muito caro, digamos assim. Eu me tornei quase que um obcecado por esse tema. Eu tive 2 momentos na minha vida acadêmica em que eu fiz uma pesquisa, fiz uma investigação voltada à causalidade. Num primeiro momento, em 1999 e 2000, quando foi formado um grupo de universidades latino-americanas e europeias que se compôs um grupo para que fosse elaborado e executado um curso de mestrado, nível de mestrado, para que se discutisse um código tipo em matéria de responsabilidade civil para a América Latina. Cada um dos membros selecionados dos respectivos países deveriam tratar de um tema específico da causalidade. Eu tive a oportunidade de representando a USP, que foi onde eu me candidatei na época para participar desse grupo, e lá me coube tratar da causalidade, ou do nexo causal, como fundamento, como pressuposto da responsabilidade civil. E até pode-se dizer que é um trabalho quase uma proposta legislativa que tinha, né? Que poderia ser caracterizada até por uma tese nesse sentido, embora, claro, ainda não estava maduro o suficiente para um trabalho desse nível. Mas foi muito interessante nesse aspecto, porque eu me deparei com essa questão da causalidade. Na época, esse era um tema que não tinha uma grande repercussão doutrinária, pelo menos no Brasil, de uma forma mais concentrada. Havia referências em manuais, sempre tratando da causalidade de uma forma mais restrita e nunca na sua real dimensão. Mesmo na Itália, tinham trabalhos anteriores, clássicos, de Trimarchi, Helmont, que tratavam da causalidade, mas lembro que na época o único trabalho recente, em 99, era da Giovanna Vicentini, que tinha um trabalho sobre a causalidade. Quando eu volto da Itália, em 2000, eu noto que esse tema começa a crescer, não só na Itália, como no Brasil. Na Itália, em 2002, teve a seção unida francesa, que são um caso clássico que se discutiu a causalidade, inclusive a ideia da probabilidade na causalidade, né, do critério da probabilidade. E depois se surgiram vários outros trabalhos importantes sobre o tema. Aqui no Brasil, a Gisela Sampaio, a Kathleen, né, o próprio trabalho do colega Petef, amigo, que está nos ouvindo, participando aqui,
trata da perda de uma chance, mas também trata de uma forma muito interessante da causalidade, e ali demonstra o quanto esse tema realmente é instigante e importante. E depois, mais recentemente, a partir de 2012, eu fiz um trabalho de doutorado, de pesquisa de doutorado aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a orientação da professora Vera Fradeira, em que eu tratei da causalidade jurídica. Então, esse é um tema que eu abordei sobre os dois aspectos, digamos assim, dessa dita dualidade do nexo causal. Eu entendo que há, digamos assim, duas fases distintas da causalidade na responsabilidade civil. Uma delas está justamente na questão do pressuposto da responsabilidade, junto com o ato ilícito do dano, né, a relação de causa e efeito entre o ato ilícito e o dano, para a configuração do dever de indenizar. E depois, num segundo momento, constatado o evento danoso, surge então a segunda fase da causalidade, no meu entendimento, que diz respeito ao preenchimento da responsabilidade, ou do quantum debeatur. Se a primeira fase é a do an debeatur, a segunda é do quantum, ou seja, da extensão das consequências do dano. Então, esse é um dos aspectos que eu procurei abordar na minha tese, justamente da causalidade jurídica. Tentar individualizar determinados elementos a partir da experiência doutrinária, da experiência teórica e da jurisprudência, que pudessem servir à função da causalidade jurídica na seleção dessas consequências indenizatórias ou indenizáveis. Eu estou falando isso de um modo geral porque eu fiquei pensando, principalmente no tema do Guilherme, de como é que se poderia, então, conformar ou conviver a questão dessa duplicidade da causalidade. De que modo a teoria do escopo da norma poderia se inserir nessa visão de seleção das consequências, ou de apuração das consequências do dano? Seria viável isso dentro da ideia da teoria do escopo da norma, considerando que ela de fato tem um aspecto que parece ser restritivo, ainda que isso possa ser suscetível a uma maior elaboração, a uma discussão, como bem o Guilherme colocou. Então, eu colocaria assim também essa questão para debate. E até lembrando que nos princípios do direito europeu, da responsabilidade civil, que foi proposto pelo European Group of Tort Law, on Tort Law, existe uma seção que fala da extensão da responsabilidade. E lá fica estabelecido que o nexo de causalidade, a previsibilidade do dano para uma pessoa razoável no momento da atividade, tomando em consideração especialmente a proximidade temporal ou espacial entre a atividade causadora do dano e sua consequência, ou a dimensão do dano em relação com as consequências normais daquela atividade. Me parece aqui um conceito mais genérico que se pode identificar em algumas das elaborações teóricas da causalidade adequada. Então, aqui, digamos, na questão da extensão, essa é uma discussão que poderia se fazer. E, ao lado, na mesma seção que fala da causalidade da extensão, diz do fim da proteção da norma violada. Então, só para ler aqui o início, que eu não li, quando o nexo de causalidade tiver sido estabelecido de acordo com a seção 1 deste capítulo, que aqui fala em teoria da equivalência das condições, que seria, então, a causalidade material, determinando o dano, ou, em medida do dano, deverá ser imputado a uma pessoa dependendo de fatores como aí o A elencados e o E, o fim da proteção da norma violada. Então, de alguma maneira, aqui, nesses princípios que são discutidos e propostos, se coloca essas duas teorias de forma a conviver perfeitamente. Mas, particularmente, a minha dúvida ficou em relação à extensão da responsabilidade. É possível se utilizar a teoria do escopo da norma numa perspectiva de apuração das consequências do dano? Acho que eu pretendo colocar isso como uma questão, talvez, para iniciar um debate. José, não sei como seria a melhor forma, se eu posso continuar fazendo a exposição, ou a gente segue fazendo um debate mais pontual assim, desses temas. Professor Gabriel, fiquem à vontade.
professor Guilherme também. Se quiserem interagir, fiquem à vontade. Se quiser, eu posso falar. Eu só vou acrescentar, então, uma outra questão importante. Em termos de discussão da causalidade hoje no Brasil, há uma ideia de que, em razão, obviamente, uma mudança paradigmática na responsabilidade civil, onde há uma diminuição da culpa como um elemento de mensuração ou de previsibilidade do dano, a causalidade acaba ganhando um espaço maior. E, nesse sentido, até o professor Anders Schreiber, na obra da erosão dos filtros da responsabilidade civil, fala do ocaso da culpa. Então, a próxima fronteira seria a da causalidade, na visão de alguns autores, inclusive referido Anderson Schreiber. Nesse aspecto, a causalidade hoje sofre, de fato, uma erosão como filtro. A adoção de teorias probabilísticas, por exemplo, também poderiam significar hoje uma tendência no nosso direito brasileiro, né? Eu vou citar aqui a recente decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul na matéria do cigarro, né? Que ali se utilizou de uma série de argumentos, inclusive trazendo algumas das teorias da causalidade alternativa, ou até da perda de uma chance, da participação do mercado, das cotas de participação do mercado. Enfim, são situações que hoje se percebe na nossa jurisprudência, de alguma maneira, na flexibilização da causalidade. A teoria do escopo da norma, ela não entra em confronto direto com essa tendência atual de flexibilização da causalidade. Eu acho que é uma questão, eu ponho essas duas questões para que a gente possa, talvez, debater e até mesmo ouvir os demais colegas. Então, posso? Por favor, Guilherme. Então, primeiramente, agradecer a exposição, muito clara em relação aos aspectos, e as duas indagações, elas são indagações muito importantes em relação ao tema da causalidade. Eu vou começar pela última, que diz respeito ao chamado nexo causal probabilístico, as tendências de flexibilização do nexo de causalidade. Esse é um tema que eu estou começando a investigar com um pouco mais de calma. E a minha percepção inicial é a seguinte: nós temos que ter uma clara visão do que é causalidade e do que é critério de imputação. Essa eu acho que é uma dimensão que talvez precise ser melhor trabalhada pela doutrina brasileira. Uma coisa é afirmar a causalidade como pressuposto da responsabilização civil. Causalidade no sentido naturalístico, geralmente associada à conditio sine qua non. Outra coisa são critérios de imputação ou de restrição da responsabilidade. O Lawrence, ele afirma desde a década de 20 que a teoria da causalidade adequada, na verdade, não é uma teoria sobre causalidade, é uma teoria da imputação. Assim como o critério do escopo da norma é um critério de imputação, e vários outros critérios podem ser utilizados para restringir a extensão da responsabilidade no que diz respeito ao nexo de causalidade. E eu acho que a doutrina ela precisa deixar isso um pouquinho mais claro. De um lado, a causalidade no seu sentido naturalístico, que, a meu ver, não pode ser excluída. Ele é um pressuposto mínimo da responsabilização, e a teoria do escopo e de proteção da norma, assim como a teoria da causalidade adequada, elas partem, pelo menos como regra, do pressuposto de que existe um nexo causal naturalístico, que ela vai restringir a responsabilidade, e, do outro lado, os critérios de imputação. Então, quando se afirma em flexibilização da causalidade, o que se quer dizer com isso? E a doutrina brasileira ela não está sendo clara quanto a isso. Se está se afirmando que está se flexibilizando a causalidade naturalística ou os critérios de imputação. Estamos afastando de fato a necessidade de um nexo causal naturalístico, ou se estão propondo novos critérios de imputação mais flexíveis do que a causalidade adequada e também mais flexíveis do que, eventualmente, a teoria do escopo de proteção da norma.
E esse é um ponto de partida que para mim é importante, mas que não me parece muito claro no Brasil. Pessoalmente, eu tenho uma propensão contrária a essa tendência de flexibilização. Ela parece ser uma tendência muito própria da nossa doutrina brasileira. Não sei se seria, pelo menos não tenho percebido isso em relação ao direito alemão. O direito alemão, do estudo que eu tenho do tema, ele não é muito propenso a essa ideia de flexibilização do nexo de causalidade. É um tema que eu ainda quero estudar com mais calma. Em relação ao outro ponto, que é o duplo, as duas funções do nexo de causalidade, eu vou falar um pouquinho sobre esse tema no direito alemão. A maioria das obras que tratam da causalidade, tanto na Itália, França, Brasil e Alemanha, citam esses dois aspectos da causalidade, mas eu percebo uma certa diferença de abordagem. Na Alemanha, desde 1850, a partir da obra do Mommsen, se fala do duplo aspecto da causalidade. E haveria, então, o nexo causal que fundamenta a responsabilidade e o nexo causal que preenche a responsabilidade. Isso seria muito típico do caso de responsabilidade civil por violação de bem jurídico absoluto, que é o 8231 do BGB. Um exemplo bem simples, eu provoco um dano à perna de uma determinada pessoa por culpa. Existe um nexo causal que fundamenta a responsabilidade, que é o nexo entre a minha conduta, um golpe, e a lesão na perna. Esse seria o nexo causal que fundamenta a responsabilidade. E dessa lesão na perna podem resultar outros prejuízos. Esse seria o nexo causal que preenche a responsabilidade. Como regra, o nexo causal que fundamenta a responsabilidade, ele acaba sendo irrelevante, porque se exige a previsibilidade do resultado lesivo para que haja culpa. Então, não há muito problema do ponto de vista da causalidade no que diz respeito a esse primeiro aspecto. O problema é quando a gente passa para as chamadas leis de proteção. Nas leis de proteção, você não visualiza isso de forma muito clara. E daí você vai ter uma lei que é violada, como uma regra de trânsito, uma regra de direito administrativo, e dessa violação há lesão a um determinado bem jurídico, e esse vínculo entre a lesão dessa regra e a lesão é aí que você pode fazer a investigação do escopo de proteção da norma. E o escopo de proteção da norma, nesse sentido, desde que situado entre a violação da norma e essa primeira lesão, a chamada lesão primária, ele é relevante só para a fundamentação da responsabilidade e não para a extensão da responsabilidade. Por exemplo, se eu violei uma determinada regra de trânsito e causei dano à vítima e, em sequência, essa vítima sofre um segundo dano subsequente a essa primeira lesão, me parece irrelevante o objetivo da primeira norma. Ele se esgota naquela lesão primária. O escopo de proteção, pelo menos dessa perspectiva que eu estou defendendo, ele não é bom ou ele não serve ao critério da extensão da responsabilidade, exclusivamente para a fundamentação da responsabilidade civil. No que diz respeito à extensão, nós precisamos de outros critérios, como a causalidade adequada, etc. Mas não o escopo de proteção da norma. Eu até ia fazer essa pergunta se elas poderiam conviver de forma complementar, nesse sentido, com critérios múltiplos, na teoria do escopo da norma como fundamento da responsabilidade, e a causalidade adequada, por exemplo, a do dano direto e imediato, dentro da subteoria da necessariedade, que é a que se adota no Brasil de uma forma ostensiva, embora não tão clara e aprofundada, né, seguindo sempre a decisão de 1992 lá do Moreira Alves. Mas, enfim, há uma discussão que tem que ser feita hoje, digamos, na doutrina, no sentido de aprofundar esses conceitos, porque eu acho que isso, de alguma maneira, se perde e viram meras referências nominais na jurisprudência. Isso enfraquece um pouco a discussão e torna também as decisões muito mais próximas, talvez, de uma política, né, de judiciária, do que propriamente uma elaboração tendo por critérios a racionalidade, a lógica, ou os próprios conceitos teóricos, né, da nossa tradição jurídica.
e que permitiriam, digamos assim, uma elaboração mais consistente nesse tema. Eu acho que a jurisprudência ainda ela é errática nesse aspecto e não consegue ter critérios uniformes. Faz muita confusão teórica em relação à abordagem que faz quando trata da causalidade, das suas teorias. Concordo. Eu acho que é ainda necessário trabalhar essa dimensão teórica que no Brasil ainda não alcançou maturidade. Então, nós temos uma jurisprudência que não é muito clara, mas, ao mesmo tempo, a doutrina ainda está caminhando na temática, né? Eu imagino que isso nós estamos evoluindo e cada vez vamos conseguir melhorar um pouquinho esses aspectos. Eu acho que até esse próprio espaço aqui, né, José, que nós temos hoje dentro do IBERC, que nos possibilita discutir variados temas da responsabilidade civil, né, o tema da causalidade ele surge de uma forma inevitável e nos permite, talvez, trocar um pouco mais entre nós sobre o que as pessoas estão pensando, o que estão elaborando em relação ao que está se dizendo aqui. Sem dúvidas, professor Gabriel. Eu tenho certeza de que esse espaço que o IBERC cria com os webinars é muito profícuo às discussões e também para que essas investigações sejam propositivas, não é mesmo? Soluções devem surgir a partir desses debates. Amigos, podemos abrir aos colegas ouvintes para que façam também suas manifestações? Claro. Então, aos demais colegas, fiquem à vontade para habilitarem os microfones e câmeras de vocês e puxarem a palavra para se dirigirem aos nossos expositores. Boa noite, pessoal. Meu nome é Arthur Feijó. Posso fazer aqui uma pergunta ao professor Guilherme? Fique à vontade. Obrigado. Antes de qualquer coisa, excelente a explicação, muito bacana. Realmente foi bem didático. O professor Gabriel também, excelentes comentários. Muito obrigado por todas as explanações. A minha dúvida é o seguinte. Eu estava aqui pensando que, normalmente, quando a gente fala de cláusula geral, até eu sei que o professor Guilherme comentou da questão da não adequação da teoria do escopo protetivo da norma com a ideia de cláusula geral, não é tão adequado, né? Mas, trazendo isso daqui para o Brasil, eu fiquei imaginando que na cláusula geral e também nas hipóteses em que nós temos normas específicas de proteção, ainda há por trás dela a cláusula geral, em que tem a ideia do non laedere. E daí eu pensei o seguinte, que todas as normas que desencadeiam dentro de uma relação de responsabilidade civil sua aplicação, tem por trás do escopo protetivo da norma a proteção do non laedere. Diante disso, não perderia o sentido do escopo protetivo da norma, quer dizer, porque todas as normas seriam non laedere. Não ficaria esvaziado essa história do escopo protetivo da norma se todas têm o non laedere por trás? Não seria empregar uma normatividade num conceito fático? A causalidade como question fact, quer dizer, a gente estaria adotando uma análise essencialmente fática, que historicamente tem sido tratada até pelas ciências naturais, em um conceito jurídico, seria adequado a gente fazer isso? Queria ouvir a opinião dos colegas. Obrigado. Obrigado, Arthur. Professor Guilherme, professor Gabriel. Obrigado, Arthur, pela pergunta. Primeiro, deixando claro que eu não considero como incompatível a aplicação da teoria do escopo da norma em regimes de cláusula geral, até porque a Alemanha, ela atualmente tem um regime que é muito próximo de uma cláusula geral. Eu não quero entrar em detalhes do direito alemão, mas voltando para o nosso regime de cláusula geral,
a cláusula geral ela é uma abertura para o juiz, o que significa uma maior liberdade para o juiz. Você trabalha basicamente com 3 conceitos chaves, que é culpa, dano e nexo de causalidade. E o juiz ele vai concretizar esses 3 conceitos base em cada caso concreto. É claro que ele não faz isso sempre, porque algumas vezes ele já tem os critérios já estão ou previstos na lei como uma regra de conduta específica. Então, um juiz que se depara com um caso de acidente de trânsito, em que ele identifica a violação de uma regra específica do Código de Trânsito Brasileiro, ele não precisa concretizar nenhuma regra de diligência, porque ele já encontrou ali essa regra de diligência. E se ele já encontrou essa regra de diligência, ele pode refazer o raciocínio do legislador. Se o legislador estabeleceu aquela regra, ele estabeleceu com algum objetivo. Qual o objetivo? Não é estético. O objetivo é prático. O objetivo do legislador é evitar a realização de determinados danos, prejuízos. E isso é próprio do raciocínio jurídico. A formulação das regras de conduta, pelo menos no que diz respeito à responsabilidade civil, é sempre nesse sentido. Você formula uma regra de conduta visando a proteção de determinadas pessoas, bens jurídicos contra determinados riscos. Então, a investigação do escopo de proteção da norma simplesmente refaz a própria essência da norma jurídica violada. E mesmo nos regimes de cláusula geral, você encontra regras de condutas específicas que estão positivadas na lei ou concretizadas pela própria jurisprudência. É uma regra que a gente poderia dizer concretizada pela jurisprudência e não se necessitaria nem do Código de Trânsito Brasileiro, é a regra que estabelece um limite razoável de distância entre um veículo e outro veículo. Se você já tem essa regra concretizada, o juiz ele não tem que concretizar o critério da culpa naquele caso concreto. Isso já está feito pela jurisprudência ou pelo legislador. E nesses casos específicos é que é possível a aplicação da investigação do escopo de proteção da norma. Em relação à causalidade como uma questão fática, hoje é pacífico. Em tema de causalidade, não basta o critério naturalístico. Caso contrário, é um exemplo muito citado na jurisprudência, na doutrina alemã. Caso contrário, o alfaiate ele teria direito à indenização contra o autor do acidente que matou seu melhor cliente. E eu duvido que algum juiz considere indenização para o alfaiate que perdeu seu melhor cliente, porque o cliente não vai mais encomendar casacos com ele. Por quê? Porque a gente aplica algum critério de limitação da responsabilidade. E esse critério não é um critério naturalístico, geralmente é um critério de imputação, é um critério valorativo ou normativo. E um desses possíveis critérios é a teoria do escopo de proteção da norma, mas ele é um dos possíveis critérios. Ele não pode ser aplicado sempre em qualquer caso, porque se ele for aplicado sempre em qualquer caso, o que a gente vai ter é mera discricionariedade do julgador. Por isso que a gente precisa ter uma concepção muito específica da teoria do escopo de proteção da norma. Não sei se eu cheguei no ponto que gostaria que eu tivesse respondido. Perfeito, foi muito esclarecedor, obrigado. As próprias elaborações teóricas que decorreram desse tema da causalidade, né? A própria teoria da equivalência das condições é uma teoria que parte de uma noção naturalística, né? A própria inspiração é em Stuart Mill, e ela considera todas as condições como causa, de tal modo que se mentalmente eliminada alguma delas, o resultado não teria se produzido. Isso tornaria a situação infinitamente verificável, porque as cadeias que se formariam em torno do resultado, elas seriam indeterminadas. Daí a necessidade da qualificação jurídica, da qualificação das causas. Daí surge o segundo momento, né, das teorias. A teoria da causa próxima, a teoria da causalidade adequada veio com esse objetivo de corrigir. Me parece a questão da teoria do escopo da norma, pelo que eu li no próprio trabalho do professor Heine, ela surge depois, no segundo momento, com até contraposição, como uma forma de superação, de tentativa de superação dessas teorias que, na visão da doutrina, já estariam então obsoletas, não serviriam naquele momento para
soluções que se clamavam, né? A própria jurisprudência alemã, na década de 50, começa a adotar, então, a teoria do escopo da norma, também dentro dessa linha evolutiva de qualificação jurídica, de determinação e de verificação das causas efetivas para que o resultado ocorra e assim, então, portanto, se ter a indenização devida. Excelente, amigos, excelente. Vamos, então, abrir espaço para mais um questionamento devido ao nosso horário. Quem quiser, fique à vontade. Enquanto isso, eu registro e agradeço a presença do professor André Pereira, que está conosco, também do Daniel Carnaúba, que eu não havia mencionado anteriormente, e da doutora Viviane Fernandes. Uma grande satisfação tê-los conosco. No mais, fiquem à vontade, habilitem os microfones. Mais algum questionamento, pessoal? O nexo de causalidade nos deixa todos ouvidos, somos todos só ouvidos. Eu tenho uma questão que são a uma nova tendência, uma transmutação. Estão me ouvindo? Estamos. Fique à vontade, todo mundo. É uma tendência na responsabilidade civil como um todo, né? Então, isso certamente impacta a questão do nexo de causalidade. Eu gostaria de ouvir especialistas, professores, expositores e debatedor também, como que uma tendência de proteção, ênfase sobre a proteção à vítima, né? Eventualmente até em detrimento do nexo de causalidade, ou então da flexibilização do nexo de causalidade em benefício de uma maior proteção à vítima. Então, eu fiquei com questão, enquanto ouvi as exposições, de como que isso é visto pelos professores, né? Porque, na verdade, pelo menos na minha percepção, as teorias de causalidade são, em certa medida, restritivas da responsabilidade, visam, assim, digamos, restringir a responsabilidade do ofensor, né, de modo que, se não ficar caracterizada a causalidade, a responsabilidade é excluída. Então, diante dessa nova tendência de maior proteção às vítimas, como que isso é visto pelo professor Guilherme, pelo professor Gabriel? Se me permite, a própria ideia da chamada presunção da causalidade, ela vem ao encontro do que o colega está colocando, de talvez ampliação justamente dos casos de reparação, para que se proteja, em primeiro lugar, a vítima, e nesse caso surgem uma série de possibilidades de flexibilização, tanto no que diz respeito à ideia de que a causalidade não necessariamente é uma prova de certeza absoluta, mas sim de aproximação, de probabilidade. Há uma substituição, digamos assim, de uma certeza por um grau de probabilidade. Então, isso se começa, de alguma maneira, a aparecer. Eu vejo isso em alguns casos específicos. Eu, por exemplo, tem um caso que chegou ao STJ, em que era uma menor que saiu da escola antes do horário regular e acabou sendo estuprada num terreno próximo a essa escola. Então, a vítima entrou com uma ação contra o Estado, era uma escola pública, pedindo indenização, porque caso ela não tivesse sido liberada mais cedo do horário, ela teria, então, não teria sido vítima desse crime, né, dessa barbárie, e não teria sofrido também prejuízos de ordem psicológica e moral e tudo mais. E foi concedido, foi dado procedência a essa ação, e foi mantida no STJ, em consideração à ideia de que a vítima deveria ser
protegida, ainda que essas circunstâncias pudessem ser questionadas. Do ponto de vista da teoria da causalidade, das teorias, essa seria uma hipótese de teoria naturalística, como disse o sine qua non, quer dizer, não haveria elementos jurídicos suficientes para se encontrar uma justificativa para essa hipótese de responsabilização pelo simples fato da escola, que teria, então, cumprido o seu dever, que é a prestação de serviço escolar, mas se entendeu também que teria um dever acessório de guarda, de ter fiscalizado, né, a saída da escola dos seus alunos. Então, esse é um exemplo de tantos outros que existem na jurisprudência em que se encontram essas facilitações para que se possa alcançar a reparação da vítima. E nesse caso específico não se faz nem menção a nenhuma teoria causal. Então, a minha preocupação não é em si a solução dada, mas a falta de uma justificativa teórica consistente, sobretudo quando há espaço, né, para que se utilizem, inclusive, as teorias disponíveis, e que se possam elaborar, então, justificativas que encontram em respaldo nessas elaborações teóricas. Muito obrigado, professor. Muito elucidativo. Muito obrigado. Bom, tenho ainda tempo? Fique à vontade, professor Guilherme, se você quiser fazer suas considerações. Esse caso pelo professor Gabriel é um caso bem interessante e é um caso relativamente frequente na nossa triste realidade. E eu acho que é um caso em que você pode, inclusive, utilizar a teoria do escopo de proteção da norma. Duas considerações que eu gostaria de fazer em relação a esse caso. Primeiro, a existência de um nexo causal naturalístico é inquestionável. Tá? Por quê? Se a escola houvesse cumprido com o seu dever, a criança não teria saído antes do horário e não teria sido estuprada. Condício sine qua non. Então, o vínculo causal, no seu sentido naturalístico, pelo menos no seu essas condições, ele está presente. E essa é a minha maior preocupação em relação à tendência da doutrina e da jurisprudência brasileira. É muito grave responsabilizar o réu sem esse vínculo naturalístico de causalidade. Nesse caso está presente, então eu não vejo nenhum grande problema. Mas se você elimina o requisito do nexo causal naturalístico, o que sobra, ou pelo menos o risco, é de sobrar muita arbitrariedade. Tá? Então, eu gostaria de fazer um certo contraponto ao discurso da nossa doutrina e da nossa jurisprudência de considerar que nós temos um regime muito restritivo em relação ao nexo de causalidade, quando, na verdade, muitos dos casos podem ser solucionados sem proposição de flexibilização do critério do nexo de causalidade. Então, nesse caso concreto, além do vínculo naturalístico, que é o principal, né, a gente poderia também justificar a responsabilidade, inclusive, com a teoria do escopo de proteção da norma. Vejam, é um caso que envolve uma norma jurídica específica violada, que é o dever da escola, do Estado, de não liberar a criança antes do horário estabelecido. Esse dever, ele foi imposto à escola, ao Estado, não é simplesmente por mera conveniência dos pais, que não gostam de chegar um pouco antes. Provavelmente essa norma ela foi pensada na nossa realidade de violência urbana. Nós sabemos que se as crianças saírem do colégio não acompanhadas, o risco de serem vítimas de crime é considerável. Então, eu poderia dizer que o dano sofrido pela criança encontra-se no escopo de proteção da regra jurídica violada. Nós teríamos um caso solucionável nesse tipo de situação com a teoria do escopo de proteção da norma. Então, eu não veria necessidade, em algumas situações como essa, de
um discurso de flexibilização do nexo de causalidade. Não estou dizendo que esse discurso ele é totalmente errado, mas eu acho que nós estamos um pouco abusando dele, quando na verdade temos critérios clássicos que respondem a muitos dos problemas práticos que nós enfrentamos. Então, essas seriam as minhas considerações. Obrigado, amigos. Professor Gabriel, professor Guilherme, nós teremos uma terceira e derradeira intervenção do professor Ney Maranhão. Eu passo a palavra ao professor Ney. Professores, boa noite. Estão me ouvindo bem? Sim, também. Perdão aí pela dificuldade com a iluminação. Eu estou em um hotel em Macapá. Tá? A iluminação não está boa. Eu não consegui melhorar. Mas eu queria antes parabenizar aos nossos expositores pela belíssima apresentação. Eu queria fazer duas colocações e ouvi-los rapidamente. Eu sei que o nosso tempo já está adiantado. Veja bem, no campo das relações de trabalho, hoje uma das dificuldades que nós temos, não apenas no aspecto teórico, mas também no aspecto prático, e aqui eu falo mais como juiz do trabalho que como professor, nós estamos enfrentando, de modo cada vez mais comum, pedidos de reparação de danos morais decorrentes de distúrbios mentais relacionados ao trabalho. E, geralmente, o encaminhamento para a produção de prova pericial gera um produto bastante complicado de valorar, porque os peritos estão acostumados a fazer perícias biológicas, químicas, físicas, para adicionar de periculosidade, insalubridade. E quando eles se veem na tarefa de estabelecer ou refletir sobre um possível nexo causal diante de um distúrbio psíquico, eles não sabem o que fazer. E quando não sabem o que fazer, eles geralmente fazem assertivas técnicas de inexistência de nexo causal, pela dificuldade óbvia de não enxergar materialmente ou naturalisticamente esse vínculo. Daí o porquê nós temos trabalhado com a ideia da probabilidade, tá? Especialmente com base no NETEP, que é o Nexo Técnico Epidemiológico. Eu queria ouvir os professores a respeito dessa nossa dificuldade quanto ao assunto. Eu fiquei refleti bastante aqui com o professor Guilherme mencionando do nexo naturalístico, do viés naturalístico, mas nessas temáticas de distúrbios mentais relacionados ao trabalho, eu me preocupo muito disso acabar reverberando numa análise físico-newtoniana. E no campo dos distúrbios mentais você não tem como fazer esse tipo de aferição. Em segundo lugar, eu fiquei preocupado com a teoria da proteção da norma, do escopo da norma. Eu fiquei aqui imaginando, por exemplo, nos Estados Unidos, os enfermeiros, o principal risco ambiental trabalhista que eles têm hoje é o risco físico, por incrível que pareça. São as agressões físicas praticadas pelos próprios pacientes, geralmente idosos, ou pessoas que têm problemas mentais. E nós já enfrentamos um caso, certa feita, que a empresa não usou dessa teoria, eu acho que não sabiam da existência, não conheciam, mas eles discutiam que o enfermeiro, ao receber o adicional de insalubridade, cobria um grau de risco que envolvia riscos biológicos. E aí eu imaginei que poderia vir uma defesa arguindo que os riscos físicos propriamente não estariam acobertados propriamente pela norma, né? E aí isso dificultaria bastante, por exemplo, uma reparação de danos materiais ou morais num caso desse. Ou seja, de alguém que ordinariamente lida protegido de riscos biológicos, mas no seu contexto e dinâmica de trabalho está sujeito a riscos variados, inclusive riscos psicossociais e físicos. Então, eu coloquei essas duas questões, trazendo um pouquinho para a área que eu mais trabalho, que é a seara trabalhista, para tentar ouvir um pouquinho dos professores aí a respeito. Mais uma vez, meus parabéns pelas apresentações super interessantes e parabéns ao IBERC também, né, o José Faleiros aí Júnior está comandando esse trabalho. Parabéns por essa iniciativa que é fenomenal.
Obrigado, professor Ney. Então, fique à vontade, professor Gabriel, professor Guilherme. Quer que eu fale? Eu tenho, primeiro, professor Ney, um prazer ter esse primeiro contato, já conhecia seu trabalho como jurista, mas simplesmente por papel. E eu tenho algumas observações a fazer em relação a essas duas questões. Em relação ao primeiro tema, há na doutrina alemã uma temática muito interessante sobre o nexo de causalidade, que é a chamada causalidade psíquica, né? Originalmente, havia muita relutância da doutrina e da jurisprudência em relação a esse tipo de situação. Por quê? O maior empecilho eram exatamente os laudos técnicos, que tinham muita dificuldade em reconhecer o nexo de causalidade. Mas hoje em dia isso, na verdade, não tem problema. E a maior dificuldade, talvez, na sua situação, não são as teorias da causalidade, mas sim a deficiência técnica dos responsáveis pela elaboração desse laudo. Uma situação bem típica da jurisprudência alemã que diz respeito ao nexo causal psíquico. O sujeito ele é abordado por uma blitz e foge. Quando ele foge, o policial ele se sente psicologicamente motivado a seguir o fugitivo. E durante a fuga, ele se machuca. Durante a perseguição, né, do fugitivo, ele se machuca. Há nexo de causalidade entre a fuga ilícita e o acidente ocorrido? É um nexo causal puramente psicológico. E não há nenhum problema em se conhecer o vínculo causal nesse tipo de situação. Então, o fato do tema de doenças psíquicas aparecerem, ou também do chamado nexo causal psíquico entrar em jogo, não é propriamente uma peculiaridade. Ele traz maiores dificuldades em relação à formação técnica daqueles que vão trabalhar com o laudo. Mas, se o juiz ele se deparar com esse tipo de deficiência e tiver bons indícios de que, na verdade, é o nexo causal, inverta-se o ônus da prova e deixa aí nas costas do autor. Não precisa de uma nova teoria da causalidade para solucionar esse tipo de situação. Em relação ao outro ponto, agora me acabou fugindo um pouco. O caso dos enfermeiros que sofrem muitos incidentes por ataques dos próprios pacientes. Seria isso? Isso. Eu acredito que nesse tipo de situação, geralmente você se resolve com responsabilidade pelo risco, né? Se for um caso de responsabilidade pelo risco, nem há uma norma jurídica violada por qual você vai indagar, e se o risco ele se insere na atividade, há responsabilização. Se não for hipótese de responsabilidade pelo risco, você precisa identificar alguma norma jurídica violada. E se o empregador ele não toma as providências adequadas para proteger a enfermeira e ela sofre alguma espécie de dano, teoria da condição sine qua non. Se ele tivesse cumprido com a regra, o paciente não teria conseguido atacar a enfermeira, que por sua vez não teria sofrido dano. Se o dano é de natureza psíquica ou física, irrelevante, porque o nosso ordenamento tutela essas duas espécies de prejuízos. Então, eu acho que não precisa revolucionar o tema da causalidade para solucionar esse tipo de situação. Essa é a minha opinião. Ótimo. Muito bacana. Bom, professor Gabriel e professor Guilherme, o professor Leandro nos deixou um questionamento escrito. Como o professor Guilherme respondeu ao professor Ney, tudo bem se o professor Gabriel responder ao questionamento do professor Leandro para encerrarmos? E professor Leandro, gostaria de falar o questionamento que consta aqui do nosso chat escrito para o professor Gabriel? Pode ser, sim. Pode ser. Faleiros, eu
fiz o questionamento porque fiquei com essa pergunta na cabeça quando ouvi a resposta que os professores apresentaram. A minha pergunta ela é relacionada à questão que foi trazida anteriormente da moça vítima de estupro quando saindo da escola mais cedo. Eu posso usar essa mesma ideia, essa mesma concepção lógica e pleitear uma responsabilidade civil do Estado caso uma pessoa venha a ser vítima de um crime qualquer praticado por um sujeito que fugiu do sistema prisional? Leandro, agradeço a pergunta. É interessante que trouxesse esse caso, não sei se tu conhece, mas, digamos assim, o leading case no Brasil da discussão da teoria aplicável da causalidade é um julgado de 1992 da relatoria do ministro Moreira Alves, em que se tratou justamente dessa situação em que houve uma fuga de um presídio e o presidiário, esse fugitivo, teria cometido um assalto. E as vítimas desse assalto entraram com uma ação contra o Estado, alegando que houve uma omissão do Estado na guarda, né, na manutenção daquele criminoso dentro do estabelecimento prisional e que, por conta disso, teria ocasionado, teria sido, né, ocorrido o assalto, porque deveria estar dentro do estabelecimento prisional e não estava. Aí houve uma discussão justamente de qual teoria aplicável no nosso direito para fins de extensão da responsabilidade. O que aconteceu ali foi justamente que se aplicou a teoria do dano direto e imediato, que atualmente está prevista no artigo 403 do Código Civil e já existia no anterior, no artigo 1060, que diz que os danos serão devidos na medida em que eles ocorrerem de forma direta e imediata. E se interpretou essa locução dano direto e imediato a partir da perspectiva do Agostinho Alvim, autor brasileiro, que tinha um livro das inexecuções, porque esse artigo, na verdade, tratava das questões das obrigações contratuais e também, por elaboração e jurisprudencial, houve uma extensão para a responsabilidade extracontratual. Mas ali se entendeu que a aplicação da teoria do dano direto e imediato afastaria a responsabilidade do Estado em razão do assalto por dois aspectos que foram considerados. O lapso temporal, porque esse crime teria ocorrido 23 meses ou 21 meses após a fuga do presídio. E a segunda situação é de que ele teria, o assaltante, entrado numa quadrilha para praticar esses crimes. E que essas duas situações elas teriam então se interpostos, elas teriam interferido e rompido o nexo causal direto e imediato. Então, digamos assim, essa é hoje um entendimento recorrente que a jurisprudência recorrentemente traz para dizer que essa é a teoria aplicável hoje no Brasil. Nesse caso, houve o afastamento da responsabilidade do Estado por esses dois aspectos. Ainda que se entendesse que o aspecto temporal não necessariamente pudesse ser um interruptor dessa causalidade, mas nesse caso específico se entendeu que pelo período ser demasiadamente longo, teria também contribuído para que outros fatores causais se interpusessem e interrompesse o vínculo de causalidade direto e imediato previsto no ordenamento jurídico. Perfeito, eu não conhecia esse caso, depois vou procurar ver. Mas acho interessante porque se nós formos considerar o lapso temporal entre a decisão que o professor traz, que é de 92, para a situação de hoje, talvez pudéssemos pensar em alguma alteração nesse posicionamento se a situação vier a ser apresentada novamente ao judiciário, não? Em repercussão geral. Só para destacar, esse tema está em repercussão geral. Ótimo. Próximos anos, nós vamos ter mais uma decisão do STF. Pessoal, eu vou me permitir mais uma quebra de protocolo. O webinar hoje está muito bom, está muito profícuo. E me pede a palavra a nossa queridíssima professora Flaviana Rampazzo Soares. Se dirigir aos nossos expositores, eu vou deixá-la então, nesse momento, com o vídeo. Boa noite, obrigada pelas excelentes exposições, estamos aprendendo bastante aqui e eu
enquanto eu ouvi as exposições, eu fiquei só com 2 pontos que eu gostaria de compartilhar, 2 angústias, digamos assim. A primeira delas é quando nós estamos trabalhando com causas concorrentes, né? Que seria o caso de nós termos várias atividades e que cada uma delas por si teria a condição de causar o dano. Eu tenho dificuldade de identificar a questão da possibilidade de aplicação da teoria do escopo da norma quando nós estamos trabalhando com essa hipótese de causas concorrentes. E ainda tratando dessa questão das causas concorrentes, ou vamos supor de causas alternativas também, quando nós estamos tratando de causas alternativas, como é que nós poderíamos trabalhar com relação à fixação de imputação a uma determinada pessoa e no que isso poderia representar a distinção entre quem pagaria o que na indenização, especialmente considerando que hoje nós temos uma regra de, digamos, solidariedade no Código Civil e na CLT, com essa alteração recente da reforma trabalhista, a atual lei trabalhista prevê uma divisão de responsabilidade. Então, nesse aspecto, eu gostaria de ouvi-los para saber da opinião de vocês, se foi acertada a reforma trabalhista ou não nesse aspecto. Que traz um regime bem diferente, CLT e CC. Muito obrigada e um abraço. Prezados, então, à vontade. Podem responder livremente. Eu peço apenas que sejam breves. Primeiro, cumprimentar a professora Flaviana. Em relação, só vou falar sobre o escopo de proteção da norma. Ele trata-se de um critério que para esses 2 tipos de situações é irrelevante. A teoria do escopo da norma nem sempre é aplicável. No caso da condição de 2 condições formais que são suficientes para gerar o resultado lesivo, o problema está mais na condição sine qua non, porque pela aplicação da teoria da condição sine qua non ninguém seria responsabilizado. Mas a aplicação da teoria do escopo da norma pressupõe que essa resposta já tenha sido respondida. Então, a teoria do escopo da norma nem entra nesse tipo de problema. Não é para esse tipo de problema que ela foi formulada. Esse tipo de problema já tem que estar resolvido para, então, se pensar na aplicação do escopo de proteção da norma. E também, em relação à causalidade alternativa, ela não é uma teoria que contribui para esse tipo de solução. Tá? Então, a teoria do escopo da norma, ela tem que ser descartada. Ela não vai funcionar nesses 2 tipos de solução. E ela nem se propõe a funcionar nesses 2 tipos de solução. Eu diria só acrescentando em relação ao questionamento da colega, aproveito para cumprimentá-la, colega também na pós-graduação lá da PUC, do professor Facchini, responsabilidade civil, Flaviana, e dizer o seguinte, na verdade a questão da causalidade alternativa, ela é uma teoria que já, digamos assim, bem consagrada na nossa jurisprudência e que é uma das hipóteses de presunção, propriamente da causalidade, em particular nas situações em que há responsabilidade civil do grupo, né? Ela surge lá na França e tem casos variados no Brasil em que já se admitiu a teoria da causalidade alternativa, quando se consegue determinar o grupo, mas não o indivíduo, de forma que todos respondem solidariamente. Isso seria uma hipótese de presunção de causalidade. Então, nesse caso, todos respondem de forma solidária pelo dano causado. Então, no caso das madeireiras, por exemplo, que cortaram árvores e que não se pôde identificar exatamente quais teriam causado maior extensão ou menor no dano, todas respondem solidariamente. Ou o caso do caçador, né, lá da França, e que tem um caso semelhante aqui no Tribunal de Alçada do Rio Grande do Sul da década de 80, que vários atiram. Na França, eles estavam caçando, e vários atiram, disparam armas, e uma dos projéteis atinge uma pessoa que vinha passando. E não se consegue identificar, até
pela questão da perícia, da tecnologia da época, de que arma teria partido aquele projétil. Então, todos respondem de forma solidária. No Brasil, aqui teve um caso interessante, porque foi parecido, mas foi numa festa em Flores da Cunha, que é um município aqui do interior do estado, em que haviam carros alegóricos passando e que tinham pessoas armadas com munição de festim, mas que acabou se revelando tinha um projétil de verdade, acabou atingindo uma pessoa, não conseguiu se identificar de onde partiu, mas conseguiu identificar o grupo circunscrito de onde teria partido o disparo. Todos respondem solidariamente. O fundamento legal dessa responsabilidade civil do grupo, ela se encontra, por analogia, no artigo 938 do Código Civil, que fala dos objetos que caem dos prédios, né, dos condomínios, e que não sendo possível identificar de qual habitação, de qual moradia teria caído, todos condôminos respondem solidariamente. E tem origem lá no direito romano, nas axos, defusius et deectus, né? Então, essa proposição que está no nosso Código Civil, ela vem desde o direito romano. E aqui tem a obra do professor Vasco Della Justina, uma importante obra sobre esse tema da responsabilidade civil do grupo. Então, essa questão da causalidade alternativa, não sei exatamente se era essa a tua pergunta, mas me parece que esse é um tema hoje consagrado, já na nossa jurisprudência e também na doutrina no Brasil. Prezados, é isso. Flaviana, gostaria de fazer um último comentário? Só para esclarecer, porque a causalidade alternativa agora ela tem um regramento diferente no Código Civil e na CLT. É mais por conta disso, que a CLT está prevendo agora de uma maneira diferente a reparação dos danos. Então, só para fazer essa observação. Eu desconheço a regulação. Agora é diferente, não tem mais solidariedade, porque antes aplicava o Código Civil e agora o regramento específico sem solidariedade. Sem solidariedade. Eu considero um grande prejuízo para o trabalhador, mas a lei está aí. Não tinha me atido esse aspecto da lei, não. Interessante. Olhar. Não conhecia, não sabia. Também não sabia, interessante, vou verificar. Muito interessante, já penso que possa, de repente, até ser o tema de um futuro webinar. Interessante, não é? Super interessante tema mesmo. Amigos, eu teria muita vontade de permanecer aqui durante toda a noite ouvindo o professor Gabriel, o professor Guilherme, foi brilhante. Eu tenho certeza de que todos os demais colegas partilham desta mesma impressão. Aprendi muito. E tenho apenas que agradecê-los por estarem conosco esta noite. O professor Gabriel, o professor Guilherme foram brilhantes. Esse realmente foi um webinar extremamente rico. Meu muito obrigado a todos vocês. Foi maravilhoso estar com vocês essa noite. Já adianto que nós teremos apenas mais um webinar ainda em 2019. Os detalhes serão divulgados ainda nesta semana. Fiquem atentos, portanto, às redes sociais. E sugiro àqueles que ainda não o fizeram que sigam o perfil do IBERC, iberc.brasil no Instagram, e que se inscrevam no canal do YouTube do IBERC, que é IBERC-Responsabilidade Civil. Lá no YouTube são postados os vídeos de todos os webinários, então para quem eventualmente perdeu uma parte ou queira recapitular algum detalhe, estará lá o registro. Eu vou deixar os microfones de todos habilitados para que, enfim, se despeçam, fiquem à vontade, e se quiserem iniciar, professor Gabriel, professor Guilherme, com as considerações de despedida, estejam à vontade. Queria agradecer a oportunidade, cumprimentar a todos, em especial o professor Gabriel. Espero manter contatos, que venham a Florianópolis, me faltará um convite. Um abraço a todos e uma boa noite. Queria da mesma forma agradecer, foi realmente um privilégio participar e ouvir o debate aqui, também por essa via da web aqui, uma experiência inédita, muito boa a exposição do professor Guilherme, espero manter o contato. Gostaria de cumprimentar o José pela excelente mediação, também pela organização do webinar,
e a paciência também para nos explicar como funciona, como funcionava, né, essa plataforma. E cumprimentar todos os colegas, dizer que estou à disposição de todos, se tiverem dúvidas, podemos nos comunicar também, por e-mail, pelo WhatsApp, estou à disposição. Um prazer. Muito obrigado, amigos. Uma boa noite a todos. Pessoal, boa noite.